Bem, hoje no Python não vamos ver coisas novas, portanto não vai haver aqui nada de novo na programação em si, nem bibliotecas, nem nada, mas vamos usar o que vimos até agora para processar um alinhamento, obter um alinhamento de múltiplas sequências e depois processá-lo para criar aquele logo de uma parte da proteína que nos interessa. Portanto, o problema aqui será com a mioglobina. Tem esta estrutura aproximadamente, tem ali um emo que está entalado aqui numa pinça formada por estas duas hélices alfa. E o problema aqui hipotético será ver qual é o perfil desta sequência, desta parte da sequência, estas duas hélices alfa que prendem o emo em proteínas partidas com a mioglobina. Nomeadamente, temos aqui, no caso da mioglobina, temos desta estrutura, temos aqui estas duas histidinas que estão ligadas, uma delas está ligada covalentemente ao ferro, a outra está lá próximo, e nós queremos saber, enfim, o que é que acontece àquelas histidinas na família toda, mas vamos olhar mesmo para estas duas hélices alfa e ver o que é que há lá conservado. Portanto, o que precisamos fazer aqui, primeiro, é obter os dados. Vamos ao Protein Data Bank. Nós temos aqui esta estrutura da mioglobina, um MBN. Nós depois, para a semana, vamos ver isto melhor. Por enquanto, vamos só lá buscar a sequência. Portanto, vamos fazer aqui, no Download Files, vamos buscar a sequência no formato FASTA desta proteína. E temos aqui a proteína, a sequência, e vamos fazer uma pesquisa no BLAST por uma base de dados não redundante. Portanto, isto tem sequências representativas de proteínas diferentes, mas que elimina aquelas que são mesmo muito parecidas. Portanto, para não obtermos muitas sequências de proteínas que são iguais, não é? Neste caso, tudo o que seja de organismos diferentes que têm a mesma sequência é representado apenas por uma entrada e nós não temos centenas delas que sejam a mesma coisa. Depois de obter isto, obtemos uma lista de sequências semelhantes com o BLAST. Vamos usar o Clastal Omega, como vocês fizeram na semana passada, penso eu, e obtemos um alinhamento de múltiplas sequências daquelas sequências todas. E agora este é o alinhamento que nós temos. Portanto, são páginas e páginas disto, porque isto vai cortando pelas colunas. No início tem o identificador de cada sequência, e depois tem o início da sequência, tem todas as sequências e depois repete para a segunda parte da sequência, terceira, quarta, porque a sequência é grande demais para pôr tudo numa linha aqui. Agora, o problema é onde é que nós encontramos a nossa mioglobina aqui. Portanto, vamos ter de dar uma olhada no FASTA, no ficheiro FASTA que obtivemos do BLAST e procurar lá o código, um MBN, porque a nossa está no meio de um grupo. São todas iguais, todas têm a mesma sequência, e então veio lá só aquela sequência, a nossa e mais uma data de outras. Mas pronto, podemos ver que o representante desse grupo é aquele PDB1BZ6A, que é a primeira parte que o Clastal vai guardar para pôr aqui estes identificadores, e então nós sabemos que este será o identificador no alinhamento de múltiplas sequências correspondente à nossa proteína. Porque a nossa está algures aqui pelo meio, um MBN. Mas isso é só, basta fazer um find no FASTA e encontramos isso. Bem, então sabemos que a nossa proteína está no alinhamento de múltiplas sequências identificada com este identificador, PDB1BZ6A. E temos o alinhamento de múltiplas sequências. Agora, o que nós queremos fazer, vamos fazer isto em Python, para não estar a fazer à mão, mas o que nós queremos fazer aqui é pegar no trecho correspondente ao resíduo 60 até ao 95 da nossa sequência, porque isto é o conjunto de resíduos que corresponde a estas duas hélices alfa na nossa proteína. Claro que o 60 e o 95 não é necessariamente a coluna 60 ou 95 no alinhamento, porque tem lá muito mais coisas, não é? O alinhamento é muito maior que a nossa proteína, com os gaps todos que vai lá pondo. Mas queremos encontrar esta parte da nossa proteína, buscar as colunas correspondentes no alinhamento de múltiplas sequências correspondentes a estes resíduos e depois usar isso para fazer o logo daquela parte. Portanto, tudo o que não pertence a estas duas pinças, a esta pinça de duas hélices alfa, não nos interessa. Então vamos ter de isolar esse bloco da MSA, esse conjunto de colunas,
extrair do alinhamento múltiplo e mandar depois para o log. Portanto, fazer isto à mão seria bastante trabalhoso, vamos escrever o programa para isso. Portanto, primeiro temos de ler o alinhamento de múltiplas sequências, juntar as várias linhas e vamos criar um dicionário que tem o nome, o identificador de cada uma daquelas sequências e numa string toda a linha correspondente ao alinhamento de múltiplas sequências. Todas essas strings vão ter o mesmo tamanho porque o alinhamento vai pondo os gaps nos sítios que precisa para alinhar todas. Depois vamos encontrar as colunas ou os índices na nossa sequência que correspondem àquele trecho do 60 ao 95 dos nossos aminoácidos, da nossa proteína. Que nós não sabemos em que colunas é que vão estar no alinhamento de múltiplas sequências, porque isso vai depender dos gaps que o alinhamento foi pondo. Se pôs gaps antes, aquilo já não começa no 60, começa mais tarde. Se põe gaps no meio, vai ser mais largo, etc. E vamos procurar aquelas que correspondem à nossa mioglobina. Depois vamos guardar isto, um bloco de texto, e enviar para o weblog. Portanto, temos aqui uma ideia do que é que vamos fazer. Ler o alinhamento para um dicionário, encontrar as colunas no alinhamento que correspondem aos resíduos da nossa mioglobina. Portanto, não queremos aquelas colunas em que a nossa mioglobina tem um gap, porque essas não correspondem a nada na proteína. Isso foi onde o alinhamento teve que pôr uma lacuna para alinhar com as outras. Depois vamos só buscar aquelas colunas que nos interessam e gravar isto para o texto. Então vamos começar por criar um programa que lê o alinhamento de múltiplas sequências. O problema aqui é que este alinhamento é feito assim, começa com, por exemplo, esta sequência aqui, XP qualquer coisa, tem a primeira parte desta linha, depois tem a primeira parte da segunda linha, etc. E depois a seguir vai ter novamente este identificador com a segunda parte da primeira linha, depois a segunda parte da segunda linha e assim. Então nós vamos ter de ler as linhas todas do ficheiro e agora, para cada linha, podemos começar logo pela terceira, porque ele tem um cabeçalho aqui antes, tem aqui classe tal, não sei o quê, portanto vamos saltar isto e vamos ver se o comprimento da linha é maior que 20. Isto é importante porque há linhas aqui vazias entre estes blocos. E vamos guardar o nome da sequência como sendo os primeiros 20 caracteres, que é o que ele usa para ali para o identificador, e vamos fazer o strip para tirar os espaços que ele vai acrescentando. Porque o que o ClassTol faz é pega na primeira parte do identificador, depois preenche aqui espaços para depois começar a sequência. Nós não queremos guardar os espaços, vamos fazer aquele strip. Portanto, este strip aqui tira esses espaços e a mesma coisa para a sequência. A sequência vai começar da posição deste ponto de corte 20 em diante. Não é? Tiramos também os espaços que venham no fim, porque na última delas vai ter espaços no fim. E ficamos com o nome e a sequência. Se o nome não estiver vazio, porque pode haver linhas que estão vazias, então temos duas hipóteses. Ou este nome é uma sequência que já encontramos, e ele já existe no nosso dicionário. O dicionário inicialmente começou vazio, mas se o nome já existe, então isto é a segunda linha, ou a terceira linha, ou a quarta linha, e temos de acrescentar à sequência que está lá. Portanto, vamos pôr na entrada do dicionário correspondente àquele nome, a sequência que já lá estava no dicionário, concatenada com o que veio a seguir. Desta maneira, a primeira vez que encontramos um identificador, criamos uma entrada no dicionário com essa sequência. Mas a segunda vez que encontramos o mesmo identificador, acrescentamos a sequência ao que já lá estava. E agora vamos crescendo a sequência no dicionário para aquele identificador. Okay? E no fim, devolvemos o dicionário. Sim. Isto é um diferente, não é? Se o nome não for vazio. Porque às vezes pode acontecer, nós temos aqui linhas que estão, por exemplo, alguns aqui todas preenchidas com espaços. Então quando fizermos o strip, a string fica vazia, não tem lá nada. Vamos ignorar essas, porque isto depois tem coisas espaçadores e assim. Portanto, agora testamos e vemos se temos lá a nossa sequência. Podemos ir buscar ao dicionário o nosso identificador, o tal PDB1BZ6, como ficou a nossa sequência,
e vemos a sequência toda. Notem que ele não nos está a dar a nossa sequência original, isso já tínhamos, está-nos a dar a linha no alinhamento de múltiplas sequências. E como temos lá muitas sequências diferentes, umas com inserções, com coisas que a nossa não tem, temos aqui grandes buracos com gaps quando está alinhada com as outras. Agora, o que nós queremos saber é quais são as posições na nossa matriz, no nosso alinhamento de múltiplas sequências, que correspondem a uma sequência que nós damos. Sim. Porque não precisas. Porque se o nome for vazio, não se faz nada. É porque não tens o else, não é? Quando tu fazes um if, o bloco do if só é executado se a condição for verdadeira. Se a condição não for verdadeira, então o bloco do if não é executado. Que é o que queremos aqui, porque se aquilo não tem nome, nós simplesmente passamos à frente, não fazemos nada com esse. Aqui tens um else porque, se já está nas sequências, é preciso acrescentar à sequência que já está. Mas se não está, é preciso pôr lá uma nova. E então há as duas coisas, ou uma ou outra, portanto tens um else. Não tens. O else é opcional, só se tu queres fazer alguma coisa no caso da condição falhar. No caso de não quereres fazer nada quando a condição falha, não pões um else. É só o if. Agora, aqui o que nós queremos é, a outra coisa que queremos fazer é, dada uma sequência, assim, encontrar quais são as colunas do alinhamento que têm resíduos nessa sequência. Nós precisamos disso porque nós só nos interessa as colunas do alinhamento que correspondem a resíduos da nossa mioglobina. Aquelas que têm gaps na nossa mioglobina não podemos mapear na nossa estrutura, não nos interessam para nada. Então vamos criar esta função que recebe uma sequência e vai dizer quais são as posições nessa sequência que não têm um gap. Portanto, esta sequência tem lá os gaps todos, é uma linha do alinhamento de múltiplas sequências, e esta vai-nos dizer em que posições é que não há gap. Então vamos começar com as posições, uma lista vazia, e agora, para cada coluna do alinhamento, ou seja, para cada índice da nossa sequência, vamos usar ali aquela função range para iterar por todos os índices da sequência, começa no 0, 1, 2, etc. até ao fim. Se naquele sítio da nossa sequência for diferente de um gap, então acrescentamos o índice ali à posição e devolvemos as posições. Portanto, quando chamamos esta função, vamos pôr ali o nosso alinhamento de múltiplas sequências, aquele dicionário lendo o alinhamento, e depois vamos buscar ao nosso dicionário a linha correspondente à nossa mioglobina e vamos obter as posições em que não tem lá gap. E obtemos uma lista assim, 841, 42, 43, etc. Estas são as colunas do alinhamento de múltiplas sequências onde a nossa proteína tem resíduos. Tudo o que estiver fora daqui não nos interessa porque são gaps na nossa sequência. Então agora vamos criar uma função que nos devolve o alinhamento de múltiplas sequências cortado só para aquelas colunas que nos interessam. Portanto, damos aqui a seleção, o dicionário todo, a seleção, e vai-nos criar um novo dicionário para cada entrada do alinhamento de múltiplas sequências, só aquele pedacinho correspondente às colunas que nós selecionamos. Como é que fazemos? Começamos com um dicionário vazio, portanto isto é semelhante ao que fizemos aqui para ler do ficheiro, começamos com o dicionário vazio, e vamos agora acrescentar. Portanto, para cada chave no dicionário original, naquela MSA, vamos começar com uma string vazia na nossa linha selecionada, vamos buscar o original ao MSA com essa chave. Portanto, se vocês fizerem a iteração, o ciclo for por um dicionário, o que ele vos vai dar é as chaves do dicionário, uma de cada vez. Portanto, conseguimos com essa chave ir buscar a sequência ao dicionário original. E agora, para cada índice na nossa seleção, naquelas colunas que nós selecionamos,
Vamos buscar o símbolo que está na sequência original nessa posição e vamos acrescentá-lo ali ao trecho que nos interessa. Portanto, se estiver, por exemplo, o 30, o 31, o 32, nós vamos só juntar o que estiver na posição 30, 31 e 32 e só temos esse pedacinho do alinhamento de múltiplas sequências. O TR é o trecho de sequência, ou o trimmed, é a sequência cortada que nós queremos. Não, nós pomos ali quais é que são as colunas que queremos. Portanto, o selection é a lista das colunas que queremos. Portanto, fazemos aqui, vamos percorrendo todos os valores do selection, como um índice, e buscar cada um desses símbolos nessa coluna e acrescentar ao TR. Portanto, o TR vai ser uma sequência cortada só naqueles sítios que nós queremos. E agora vamos pôr no nosso dicionário das sequências cortadas, na mesma chave, essa sequência já sem aquelas partes que não nos interessam. Portanto, só com o que selecionamos. Então, como é que podemos fazer isso? Lemos o dicionário todo, obtemos as posições correspondentes à nossa proteína, portanto é uma lista tal com 800 e não sei quantos e assim. E agora, dessa lista, que no fundo tem as posições da nossa sequência toda, nós queremos só os elementos entre o ponto de corte 59 e o 95, que são aqueles resíduos que correspondem às duas hélices alfa que nos interessam. Então vamos obter dessa lista apenas essa fatia, ou seja, as posições, as colunas do alinhamento de múltiplas sequências que têm os resíduos que correspondem àquelas duas hélices alfa. E vamos agora pedir a esta função para cortar o alinhamento de múltiplas sequências e nos dar só aquelas colunas correspondentes às duas hélices alfa. Portanto, dá-nos um novo dicionário que tem só aquele pedaço. Estão a ver? Agora é só um trecho assim pequenino, que é só aquelas colunas correspondentes aos resíduos que nos interessam. Para todas as sequências alinhadas. Agora vamos exportar isto para um ficheiro. Abrimos um ficheiro de texto e para cada linha vamos simplesmente escrever a sequência e uma mudança de linha. Não vale a pena pôr os identificadores porque só precisamos de um bloco das sequências para fazer o logo. O logo não quer saber dos nomes das sequências. Portanto, vamos ficar com isto no ficheiro de texto. E o que isto tem é as colunas do alinhamento de múltiplas sequências que correspondem àqueles aminoácidos das duas hélices alfa da nossa mioglobina. E agora é só fazer paste disto no weblogo e temos o boneco da hélice alfa. Vejam aqui as duas histidinas, aqui na posição 5 e 34 deste trecho. Portanto, estas estão muito conservadas, são aquelas que estão lá à volta do hemo. Temos também aqui umas valinas e leucinas e assim, que também parecem ser importantes ali naquela hélice. E depois temos aqui partes com muito mais diversidade. Portanto, olhando para aqui, nós conseguimos ver o que é mesmo importante naquelas duas hélices, naquelas pinças. Sim? Não, tu selecionaste as que não tinham gaps na nossa, porque se há um gap na nossa não sabemos a que aminoácido aquilo corresponde. Mas pode acontecer que uma homóloga da nossa não tenha lá uma parte, e aí vai aumentar a entropia daquela coluna. Não é? Portanto, isso, se tens colunas com muitos gaps, no weblogo fica mais baixinho aqui, porque aumenta a confusão do que está lá. Okay? Portanto, isto é um exemplo de como é que vocês podem combinar vários serviços destes. Há coisas que é prático fazer, não precisam do Python. Por exemplo, para fazer este boneco é só copy-paste do conjunto de sequências. Para fazer o BLAST também vão ao site e assim. Mas há coisas que seria muito difícil fazer à mão. Por exemplo, pegar num ficheiro destes, de alinhamento de múltiplas sequências, com umas centenas de sequências e milhares de colunas, e selecionar aquelas colunas que correspondem à vossa mioglobina, fazer isso à mão, enfim, depois ficava aqui umas semanas e se calhar enganava-se uma data de vezes, não é? Portanto, para este tipo de coisas, se vocês souberem um pouco de programação, conseguem resolver estes problemas e até de uma forma genérica, porque se vocês virem, isto aqui funciona com qualquer alinhamento de múltiplas sequências, qualquer sequência que vocês tenham lá. Portanto, tendo isto feito, agora podem repetir isto para qualquer outra proteína ou qualquer problema deste género. Okay?
Portanto, isto é mais para revermos o que é que vimos antes e para tentar convencer-vos que vale a pena investir algum esforço na programar. Basicamente, isto é curioso que, apesar desta ser a parte que a maior parte das pessoas tenta evitar nesta disciplina, no fundo, esta pode ser a parte mais útil desta disciplina, porque tudo o resto é relativamente fácil. Se vocês tiverem mesmo de trabalhar numa área destas, ler os artigos, aprender mais e assim, não é difícil irem lá por vocês, não precisam tanto de ajuda como nesta parte. Esta é que é mais difícil, porque se vocês tiverem um problema complicado e não fazem a mínima ideia como programar, vocês não vão provavelmente aprender a programar para resolver. Simplesmente não o resolvem e pronto. Não é? Mas se vocês já tiverem aquele pontapé de partida, aí pelo menos têm uma noção que podem resolver o problema. Portanto, resumindo, isto foi apenas uma revisão do que é que vimos. O Python que usámos aqui não teve nada de novo, são os ciclos, as funções, os dicionários e assim. Para a semana já vamos começar a usar bibliotecas no Python para fazer outras coisas, gráficos, trabalho com matrizes, cálculo numérico, etc. Mas para o primeiro teste só sai o básico do Python e esse tipo de coisas. E o importante aqui é que se vocês souberem programar um pouco, pode ser bastante útil.